Todo escrito que transmite relatos históricos recebe comentários e citações, uns a favor e outros contra. Por exemplo, vamos supor uma batalha antiga entre duas nações. Os cronistas da nação A explicarão a batalha desde o ponto de vista da própria nação. E os cronistas da nação B falarão outro ponto de vista. Mas é claro que ambos relatos demonstram a veracidade histórica daquelas batalhas. A batalha aconteceu. Com os textos do Novo Testamento, acontece a mesma coisa. Eles mereceram muitos comentários e citações, tanto dos próprios cristãos, da igreja primitiva, como daqueles que foram contrários e o criticaram. Todos eles, querendo ou não, acabaram sendo provas indiscutíveis da historicidade de Jesus. Diversos documentos da época testificam que tanto gregos como romanos consideravam os judeus como uma raça supersticiosa. Por exemplo, nos escritos de Horácio. O Deus dos judeus era desconhecido e ininteligível para a maioria das pessoas dos outros povos daquele período. Os judeus em cujo meio se originou a fé cristã foram espalhados e odiados por todas as nações pagãs. Lembre-se que foi no ano 70, que foi a destruição de Jerusalém. Então os judeus ficaram sem estado, sem país e foram disseminados no mundo antigo, mas muito perseguidos, muito discriminados. Nos primeiros anos, inclusive antes da destruição de Jerusalém, a fé dos cristãos era muitas vezes confundida com as crenças judaicas. Era tida como uma seita mais, surgidas no judaísmo, e não interessava para nada a um espectador que não fosse judeu. Então, dentro dos próprios judeus, então teve essa briga, essa tensão entre os que creram na divindade de Cristo. Muitos tinham visto ele ressuscitado ou ouviram de alguém que viu ele ressuscitado. Então, era uma evidência muito grande, não só a existência de um homem, mas a existência de, podemos dizer, de Deus, feito homem, porque ele tinha ressuscitado os mortos e apareceu durante 40 dias a grupos de crentes. Então, eles nem imaginavam naquela época que daqueles grupos que brigavam entre eles nas cidades do mundo antigo, surgiria uma fé tão poderosa, inclusive historicamente, no mundo. E o testemunho desses que não creram, tanto judeus como romanos ou gregos, testemunharam indiretamente um crescimento muito rápido daquilo que para eles era uma praga. Isso explica o tom áspero com que os autores pagãos, podemos dizer, os que não eram cristãos, eles mencionam os eventos dos cristãos primitivos. Eram declarações feitas com ódio e com desprezo, mas é interessante perceber que eles, sem querer, nos ajudam hoje a poder evidenciar de forma consistente o valor histórico dos fatos relatados pelos evangelistas. Neste vídeo, veremos os escritos de 4 autores romanos que escreveram sobre Jesus de Nazaré.
Os três primeiros são Suetônio, Tácito e Plínio o Jovem. Eles escreveram sobre situações que ocorreram durante o reinado de diversos imperadores romanos no primeiro século e início do segundo século. Sobre os escritores pagãos que escreveram sobre Jesus Cristo, vale a pena lembrar do biógrafo Caio Suetônio, que chegou aos nossos dias, ficou conhecido em razão de ter escrito a biografia dos 12 Césares. Em um desses documentos, ele comenta sobre o imperador Cláudio César, aquele fato que está registrado em Atos 18, quando ele expulsou os judeus de Roma. Em Atos não está escrito o porquê, o motivo dessa expulsão. Entretanto, Suetônio escreveu assim: O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa dos tumultos frequentes instigados por Cresto. O que significa que, como Suetônio era um observador alheio às questões judaicas, ele não tinha ideia de Cristos. Ele escreveu Cresto, e isso é confirmado por Tertuliano na sua Apologia, que ele escreveu por volta do ano 197 aos imperadores de Roma. Ele fez a seguinte citação aos romanos: mas cristão, tanto quanto indica o nome, é derivado de ungido. Sim, e mesmo quando é pronunciado de forma errada por vós, cristianos, vós que não sabeis precisamente o nome que odiais, ainda assim ele lembra doçura e benignidade, porque Crestos em grego é bondade, é dócil, e Suetônio ele não conhecia essa palavra, ele não estava familiarizado com esse contexto judaico, e por isso ele escreveu Crestos, instigação de Crestos. Mas todos os estudiosos, inclusive ateus, concordam que se refere a Cristo, ou seja, no ano 49 nós temos uma referência do nome de Cristo ter chegado em Roma, cerca de menos de 20 anos da crucificação. Nós temos o exemplo de Tácito, que foi um historiador romano, que nasceu no ano de 55 e viveu até o ano 120 da nossa era. Ele teve acesso a um relatório oficial de Roma, encomendado por Pôncio Pilatos, e Tácito descreve a fé dos cristãos primitivos como uma espécie de superstição mortal. Ele considerava merecido o castigo que os cristãos sofreram, por exemplo, nas mãos de Nero. Na opinião dele, por alguma informação talvez incorreta, falsa, Tácito considerava os cristãos primitivos como pessoas que tinham um ódio ao ser humano, pessoas que tinham desprezo pela espécie humana. Na visão dele eram, portanto, pessoas que mereciam morrer, pessoas desprezíveis. Então fica muito claro que ele não tinha nenhum interesse em defender a fé cristã, favorecer a fé dos cristãos. Mas a gente vê que ele apresentou provas indubitáveis da veracidade histórica de Jesus. No seu compêndio chamado Anuais, ele escreveu que o fundador dessa crença, referindo-se a Cristo, foi condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. E ele também confirma que essa crença foi originada ali na Judéia, que foi perseguida e, na visão dele, foi suprimida, foi eliminada. Mas ele mesmo confirma que em pouco tempo essa fé ressurgiu, não só em toda a Judéia, mas que chegou até Roma em poucos anos. Portanto, para se livrar do boato de que o incêndio de Roma tinha sido provocado por ele, ou César, Nero acusou e puniu com as mais requintadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamadas de cristãos pela população. Cristos, de quem essas pessoas têm a sua origem, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério, nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E tendo verificado por enquanto a superstição muito perniciosa, assim controlada no momento, novamente eclodiu não apenas na Judéia,
a primeira fonte do mal, mas mesmo em Roma. Além disso, Tácito descreve alguns dos tormentos horríveis, os quais Nero sujeitou aos cristãos nesse mesmo compêndio Anuais. Então, o escritor romano, Tácito, ele confunde os cristãos com os judeus, como se fosse uma seita miserável judaica. Plínio, o jovem, foi um advogado, escritor, cientista e político da Roma antiga. No final de sua carreira, Plínio escreveu diversas cartas ao imperador Trajano. Nessas cartas deixou registrado importantes detalhes sobre o comportamento e a perseguição aos cristãos da província da Bitínia, da qual ele era o governador. A província da Bitínia é hoje o norte da atual Turquia. Plínio nos dá também informações muito detalhadas e precisas para uma investigação sobre a veracidade histórica de Jesus, pois ele era absolutamente contrário a essa fé. Qualquer que fosse a natureza de suas crenças, pelo menos não tinha dúvidas de que a teimosia e a obstinação intransigente merecia punição. Havia outros também possuídos pela mesma loucura, mas não pude descobrir nada além de uma superstição depravada e excessiva. Por ele sabemos que era notório que um verdadeiro cristão, segundo suas próprias palavras, era uma pessoa correta e honesta, que tinha o hábito de se reunir em grupos e cantar hinos a Cristo, como a um Deus. Também registra a importância que teve para a igreja primitiva se abster da idolatria. Ele viu que para eles era melhor morrer do que cometer esse pecado contra Deus e contra Cristo. Enquanto isso, o método que observei com aqueles que me foram relatados como cristãos é este. Eu os questionei se eles eram cristãos. Se eles confessassem, eu repetia a pergunta uma segunda e uma terceira vez, acrescentando a ameaça de pena capital. Se eles ainda perseveravam, eu ordenei que fossem executados. Tem muitas, mas outra menção seria um escritor siríaco chamado Maravar Serapion, que ele escreveu uma carta em siríaco, onde, resumindo, ele se lamentava que houve grandes sábios, foram levados à força, foram violentados, até mortos, assassinados, por mãos de pessoas que não tiveram sabedoria e que fizeram calúnias e perseguiram grandes homens do passado. Então ele fala de Sócrates, ele fala de Pitágoras e ele fala de um rei judeu, que é Jesus de Nazaré. Então, no escrito que ele menciona, então ele fala que a morte para esses três personagens, então todos sabemos da existência histórica, cremos na existência histórica de Sócrates, também cremos na existência histórica de Pitágoras, que fundou, por exemplo, o famoso Teorema de Pitágoras, Sócrates, que depois deu a escola de Platão, né? E Jesus de Nazaré, que ele fala, os três viveram depois, de uma forma ou de outra, nos seus ensinos. Por exemplo, Sócrates, nos ensinos de Platão, Pitágoras, por uma estátua, acho que era, e também esse rei sábio, que era Jesus de Nazaré, que ele viveu, permaneceu nos ensinamentos que ele passou em todos aqueles que, no futuro, creram nele.
Temos visto que nos escritos de Tácio, Suetônio e Plínio, o Jovem, se mostra o ódio e a oposição frontal à fé cristã no primeiro século. Temos visto que o governador Plínio, o Jovem, mandava matar os que não negassem a sua crença em Cristo. Temos também o testemunho de outros que mandavam matar os seguidores de Cristo, como os próprios imperadores Trajano, Nero e muitos outros. Não há dúvida enquanto isso, mas repetimos, mesmo não querendo, esses escritores romanos que odiavam a fé em Cristo confirmam, sem nenhuma dúvida, a existência de Jesus de Nazaré e a enorme influência da fé que eles mesmos reconheceram partiu dele na Judéia. Temos visto aqui textos de alguns escritores romanos, mas no início do judaísmo e do Islã é possível encontrar fontes fiáveis da existência de Jesus Cristo. Eles o ignoram? Eles o mencionam como personagem histórico? Veja os próximos vídeos dessa interessante série. Trabalhamos para ajudar as pessoas a saber de onde elas vêm e para onde elas vão.